Olá, olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Dani Nunes falando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui às nossas lives aqui do meio-dia, e hoje a nossa live número 7, quando o trabalho adoece. Então a gente vai falar aí um pouco sobre essas relações de saúde mental com o trabalho, com esse adoecimento que de repente pode vir, como que a gente percebe, como que a gente trata, como que a psicanálise especificamente lida com isso, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos todos aí. Lembrando que você pode sempre deixar também as suas dúvidas, seus comentários, tanto aqui nos comentários do próprio vídeo, porque a live fica disponível, como lá no YouTube também. Sempre abro também uma caixinha de perguntas aqui, uma vez por semana, uma semana sim, uma semana não, enfim, para você poder colocar suas dúvidas. E aí eu vou compilando as dúvidas todas que surgem e vou colocando aqui os temas que tem mais a ver com essas dúvidas, outras que eu também ouço na vida, nos atendimentos, enfim, né, gente? Vamos conversando sobre isso e você pode, então, usar esses canais todos aí para colocar também as suas questões, se você quiser, tá bom? Bom, então, nosso tema de hoje, quando o trabalho adoece. E, gente, assim, esse é um assunto que me chama muitíssima atenção. Primeiro porque eu atendo muitos casos como a partir disso, a partir do adoecimento do trabalho. Atendo muitos professores, médicos, né, que convivem com essa questão especificamente aí, porque o próprio trabalho exige determinadas questões, né? Mas vejo que isso respinga na vida de todo mundo, no fim das contas, porque vivemos também numa certa cultura aí que o trabalho tem um papel um pouco diferente de outros momentos, e eu quero dizer aqui com diferente, não é melhor e nem pior, tá, gente? É diferente porque realmente da pandemia para cá as coisas se modificaram, mas antes também tinha uma outra maneira de ver isso, e a gente vai falar aqui um pouco também como é que historicamente a gente também vai lidando aí com essas modificações, a nossa geração, outras gerações, como que o próprio mundo do trabalho se organiza e reorganiza de tempos em tempos, mas que a gente não pode esquecer que esta maquininha aqui, ser humano, né, que está lidando ali com o trabalho, não é uma maquininha de fato. É uma pessoa que tem um tempo interno que precisa ser respeitado e diversas estruturas internas que não dá para a gente ignorar no mundo do trabalho, que é o que o trabalho mais gostaria que nós fizéssemos, ignorássemos todas as nossas contradições, dificuldades, enquanto pessoas que trabalham, enquanto pessoas que consomem. Então a gente vai refletir sobre essas coisas todas aqui um pouquinho hoje, certo? Bom, eu trouxe aqui alguns dados para que a gente possa pensar a respeito, dados do nosso país, do Brasil, de 2024, que, assim, gente, esses dados eu vi pela primeira vez, eu vi no começo do ano, acho que foi março, abril, uma coisa do tipo, e eu fiquei muito chocada com os números todos, porque tem aumentos gigantescos aí das questões de saúde mental, mas eu falei, não, eu preciso avaliar esses dados um pouquinho melhor, porque assim, quando a mídia traz para a gente esse bombeamento, né, de informação sobre um determinado assunto, eu sempre acho que a gente precisa dar um tempinho para poder entender aquela informação, poder avaliar melhor, poder ir atrás de fontes, né, de onde vem aquela informação ali, para a gente poder pensar a respeito, refletir, entender como aquelas coisas nos afetam, porque senão a gente também, às vezes, cai numa reação só do que é o que a notícia está esperando da gente também, né? E que a reação em si, às vezes, afasta o pensamento, afasta a reflexão. Então eu gosto de manter um pouco essas coisas no meu radar assim por um tempo, para eu poder pensar a respeito depois um pouco melhor, um pouco mais, um pouco além do que é só a reação, tá? Não estou dizendo que isso é certo ou errado, tá, gente? É só a maneira como eu faço. Então, porque às vezes eu trago alguns assuntos que foram notícia ou que foram o hype de uns meses atrás. E gente, eu faço essas coisas mesmo, porque eu gosto de. Tá, entendi o hype, realmente, números como esses realmente precisam, assim, de uma. Que a gente não fique apático em relação a eles. Mas, enfim,
porque eu acho que a gente precisa, de fato, reagir a algumas coisas, mas eu também acho que a gente precisa, enquanto população, assim, entender como aquelas coisas nos afetam no dia a dia, o que significa aquilo ali que está trazendo, e a gente precisa de um distanciamento, porque senão a reação toma a gente, né? E isso afasta um pouco a nossa reflexão, e a gente precisa de reflexão no momento em que a gente vive hoje, porque quantas coisas, né, gente, são simplesmente jogadas para a gente reagir aí, tanto aqui nas redes sociais quanto em outros ambientes, e que aí depois não voltam para uma conversa, não voltam para o pensamento, porque aí já tem a notícia seguinte, a seguinte, a seguinte, e a gente fica naquela coisa da reação constante, né, da emoção constante, e não consegue refletir a respeito. Então aqui vocês vão ver alguns assuntos que eu vou trazer aqui para a gente conversar uns meses depois do hype, viu, gente? Porque eu gosto de fazer isso mesmo, deixar a poeira baixar, digamos assim, entre aspas, mas poder tirar a emoção, simplesmente, e poder aí... Vamos pensar a respeito disso um pouco, vamos matutar aí um pouco sobre isso. Bom, dados então que eu trouxe lá do Ministério da Previdência Social e que estão disponíveis para serem baixados lá no site do Ministério da Previdência Social, tá, gente? Não é uma planilha bonitinha e gostosa de ler, tá? Esses dados, quando a gente compila nas fontes, quando a gente pega das fontes, eles não são geralmente tratadinhos, eles não vêm geralmente num gráfico bonitinho, que nem a gente vê já pronto numa notícia, na internet. Mas eu gosto de dizer que está disponível até para pessoas que de repente da área precisem acessar isso, para a gente também ir atrás das fontes e ver de onde saiu e se bate com o que estão dizendo. Acho importante a gente dar umas conferidas nisso, viu, gente? Nos nossos momentos aí de fake news da vida, né? Mas enfim, então está disponível lá no site do Ministério da Previdência Social. Esses números, então, são... Quais são esses números? São os números de afastamento do trabalho por doenças de maneira geral. Então, é uma planilha enorme, que tem lá qual é o CID. O CID é o número de classificação internacional de doenças, e qual é esse número que corresponde àquela doença. E isso é interessante da gente ir sabendo, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de burnout, que é, às vezes, a coisa que a gente mais espera ouvir falar dentro das relações de trabalho, né? Quando a gente pega uma palavra como essa, como um termo como esse, que a gente sabe que é utilizado como uma doença, né? Como um transtorno mental hoje em dia, a gente espera, por exemplo, que numa tabela como essa tenha lá burnout. Só que não tem burnout, porque o burnout está dentro de outra classificação, né? Então, a gente não vai ter, por exemplo, num relatório como esse, a gente não vai ter lá, olha, tantas pessoas de burnout, né? Mas aí o que a gente vai entender? Que o burnout está dentro da ansiedade, que o burnout está dentro da depressão, e que aí, então vamos olhar os números de depressão e ansiedade, né? Então, para a gente começar a situar isso, porque parece que, então todo mundo vê burnout, então está em todo lugar, e não está geralmente, né? Mas então vamos lá. Números, então, de 2024. Números de afastamento do trabalho por doenças no geral. Então, todas as doenças, né, todos os casos de afastamento do trabalho em 2024 foram 3,4 milhões de afastamentos no Brasil em 2024 no geral. Número de afastamento do trabalho por transtornos mentais e comportamentais. Tem lá, capítulo 5 lá do CID, né? 462 mil afastamentos. É a terceira maior causa de afastamento de trabalho. Fica atrás, então, de acidentes e dores, no geral, que tem lá sua classificação específica. Então, são 462 mil casos de afastamento. Não são necessariamente pessoas, tá, gente? Mas eu acho interessante que fique isso na nossa cabeça, que assim, não é pessoa, são casos. Porque, por exemplo, a pessoa pode ter lá um vício em drogas e aí junto com alcoolismo. Enfim, ela pode ter afastamentos por mais de uma causa, pode vir no afastamento dela mais de uma questão. Mas isso não significa que, então não é 462 mil, então é 100 mil. Não vai ser. Talvez não sejam 462 mil pessoas, mas talvez sejam, tipo, sei lá, 400 mil pessoas, 300 mil pessoas, que já é gente, né? Vamos combinar? Muita gente, né? Então, para a gente entender o que esses números refletem.
Entre 2024 e 2023, esse número de afastamentos por transtornos mentais aumentou 68%. 68%, minha gente. Em 2021, o número de casos de ansiedade ultrapassou os casos de depressão, porque até então os casos de depressão eram os maiores até 2021. E quando a gente vai pegando relatórios como esse de vários anos, a gente vai vendo que em 2021, logo em seguida a pandemia, a ansiedade ultrapassou os casos de depressão em afastamentos do trabalho. Então, gente, vamos lembrar o que isso significa, né? Significa que naqueles processos de INSS que você vai lá solicitar afastamento para receber o benefício de doença, né, por afastamento, que a pessoa tem que levar lá um monte de exame, histórico, acompanhamento, quer dizer, essa pessoa que foi lá fazer isso, ela provavelmente já está tendo algum acompanhamento, seja no SUS, seja lá no particular, não importa, mas ela tem um acompanhamento médico. E aí ela vai montar esse acompanhamento com o INSS também, caso ela não esteja podendo trabalhar por conta daquilo ali. E o INSS faz lá as tais das perícias, elabora um laudo e coloca a pessoa no sistema aí do INSS para receber esse auxílio, tá? Então, olha só, neste número, nós não estamos considerando pessoas que não têm diagnóstico, por exemplo, pessoas que não estejam, né, então, com esse acompanhamento, que a gente sabe que também são muitas pessoas. Claro que eu não tenho número disso para dizer, olha, então são 462 mil aí neste processo oficial e mais 400 mil neste processo que não é oficial. Não é bem assim, não sabemos. Mas a gente pode ter uma ideia de que muita gente, né? O Brasil tem proporções aí enormes de população e território, e se a gente coloca essa proporção dentro de países menores aí da Europa e de outros lugares, a gente vai ver que às vezes é quase a população de um país. Tudo isso só de afastamentos de trabalho. Então, quando a gente vê um número desse tamanho, não dá para a gente ignorar, né, minha gente? Não dá para a gente falar, não, então tá tudo bem com as relações de trabalho. Não tá, temos que olhar também. É claro que assim, somos pessoas, as pessoas adoecem por muitos motivos, né? Mas as pessoas adoecem também pelo seu trabalho. Então a gente também precisa olhar para isso, porque senão fica só no indivíduo, né? Então é que esta pessoa não, é que esta pessoa, o problema dela é dentro da família, é ela com ela mesma, a depressão é por causa disso, não tem a ver com o trabalho. E não é bem assim. Quando números desse tamanho surgem, que refletem números oficiais, ou que a OMS, por exemplo, coloca lá referências, né, a Organização Mundial da Saúde coloca lá referências e recomendações, não significa que a gente vai ignorar todas as outras coisas, mas significa que poxa, algo para a gente olhar também. Então, poxa, se temos aí 462 mil casos de afastamento do trabalho por conta de questões mentais, opa, temos que olhar essa questão. Principalmente se tem um aumento tão grande de um ano para outro, que está acontecendo, que as pessoas estão sendo afastadas por esses motivos, né? Então, é algo para a gente avaliar, sim. Então, aí, e por que as pessoas, né? Quais são os diagnósticos que as pessoas trazem? Então, olha, mais de 140 mil casos de ansiedade, porque aí, assim, quando você coloca lá no CID, gente, vai ter transtornos ansiosos, transtornos fóbico-ansiosos. Então, quer dizer, em ambas as situações tem uma ansiedade, né? Então, essa maneira de olhar aqui, ela não é tão certinha assim, porque, como falamos, depende dessa classificação. Mas é interessante para a gente avaliar que, de qualquer jeito, é muita gente, né? Então, mais de 140 mil pessoas com diagnóstico de transtorno ansioso. Mais de 113 mil pessoas com diagnóstico de depressão. Tem mais outras 50 mil com diagnóstico de depressão recorrente. Me chamou muito a atenção que mais de 50 mil pessoas têm o diagnóstico de transtorno bipolar em 2024, que porque é um tipo de transtorno que não é assim simples da gente diagnosticar de um ano para o outro, de 2 anos para o outro, leva um tempo, mas que também tem características de ansiedade e depressão aí nas suas maneiras de manifestação. Enfim, e aí tem também esquizofrenia, alcoolismo, vício em drogas, mais de 20 mil casos com reações ao estresse grave,
mais de 4.000 pessoas, pelo que eu vi aí pelas notícias, em relação ao burnout, mas como eu disse, o burnout não aparece aqui nessa listagem, tá? Então, dentro aí de outras questões que, de repente, o Ministério tenha indicado, que eu não achei nessa pesquisa, mas tem essa notícia aí na mídia de que dentro desse número de 462 mil casos de afastamento, 4.000 aproximadamente são de burnout, tá? Então, para vocês terem uma ideia. Essas pessoas, então, ficaram afastadas em média por 3 meses, e assim, o benefício geralmente fica entre 3 e 6 meses, gente. E aí a pessoa depois tem que ir renovando isso, e ela pode ser deferida ou pode não ser, tá? Então, as pessoas em média ficaram afastadas 3 meses, o perfil das pessoas mais, né, que foram afastadas, então, 69% são mulheres. Elas ficaram afastadas mais ou menos 92 dias, a média é de 41 anos de idade e a classificação de doença mais comum é a ansiedade. Então, para a gente entender que disso a gente pode concluir que tem muita gente sendo afastada por questões de saúde mental. E a gente sabe que uma dessas questões é o trabalho. Então, a gente vai falar aqui um pouco hoje sobre essas relações e como é que chegamos nisso, né, minha gente? Como que eu sei que estou adoecida, o que eu faço, o que eu procuro, né? Então, como chegamos nisso, né? Vamos lembrar algumas coisas aqui. Como que é a relação do nosso mundo contemporâneo aqui em relação ao trabalho. Então, neste momento aqui em que a gente vive, e não começou hoje, tá, gente? As coisas nunca são assim, começou então na pandemia. Não é que começou. Algumas coisas estão caminhando aí há algumas décadas, até que se movimenta, e pode acontecer um evento como a pandemia, por exemplo, que movimenta tudo muito mais rápido e de uma maneira que as relações se transformam por conta daquilo também. Mas não é a causa, né? Então, por exemplo, a gente já vive há algumas décadas com essa questão da competitividade de uma forma muito forte. A gente já vive com essa questão da velocidade cada vez se transformando em algo maior. E a gente sabe que, assim, a demanda do externo é muito diferente da demanda do interno. E esse não andar na mesma linha causa nos seres humanos, né, um descompasso, um desconforto, e que pode ir piorando ao longo do tempo, né? Então, o mundo do trabalho contemporâneo também se baseia em itens que não são valorosos para a humanidade. Então, por exemplo, eu tenho que vender X coisa, e aí eu tenho uma meta para vender aquela coisa. Só que aquela coisa que eu tenho que vender não necessariamente vai gerar valor para a pessoa para quem eu vou vender. Então, às vezes, e isso, gente, quantas vezes a gente não vê, né? Uma meta de cartão de crédito do mercado X. Porque eu tenho que vender tantos cartões por mês. Só que eu sei que... Aí o que a pessoa vai fazer? O vendedor vai fazer? O vendedor vai falar assim, não, então para todo mundo que entrar aqui eu vou oferecer o tal do cartão, porque eu tenho que vender tantos, né? Só que a pessoa tá vendo que às vezes para fazer aquele cartão ali, algo que tá dentro dela que é um valor, ela precisa passar por cima. Ou ela sabe que, mas aqui esse cartão não é exatamente indicado para aquela pessoa ali, mas aquela pessoa vai precisar ser convencida daquilo. E aí, tanto o vendedor tem que fazer aquele processo com ele, porque às vezes ele está passando por cima de um valor dele que é importante, quanto ele precisa, às vezes, convencer a pessoa de algum jeito, e para convencer a pessoa de algum jeito, também está passando por cima de um valor dele, e não necessariamente está gerando uma coisa legal para aquela pessoa lá que vai comprar, que vai topar fazer aquilo que ela está dizendo. Então entra em conflito, porque aí o valor e o trabalho, né, gente, para o ser humano, ele precisa gerar um valor que não é o valor do dinheiro. Só que o nosso trabalho no mundo contemporâneo precisa estar em cima do dinheiro, precisa estar dentro de uma maneira de medir isso que reflete no lucro. E isso não é bem como o ser humano enxerga o valor do trabalho. Tem trabalhos, e quantas vezes vocês já não ouviram, trabalhos que as pessoas fazem que não é pelo salário, é pelo valor que aquilo leva para outra pessoa. Só que a gente costuma colocar isso dentro do trabalho voluntário, né? Porque aí não retorna em dinheiro, digamos assim, né? Mas a gente é meio que obrigada a se colocar para vender e oferecer coisas que não necessariamente estão dentro desses valores que são importantes
para uma pessoa, para um ser humano. E aí acaba que isso pode virar um conflito interno para a pessoa também. Além disso, né, gente, o nosso mundo do trabalho contemporâneo aqui também não aceita muitos conflitos, né? E tem que separar a pessoa física de pessoa jurídica, e tem que separar o recurso humano que eu sou, olha só, o recurso humano que eu sou dentro de uma empresa, do ser humano que eu sou fora da empresa. Então, os problemas que eu tenho com a minha vida pessoal, com as minhas questões com os meus filhos, a escola do meu filho me chamar, eu ter que faltar um dia para levar no médico, poxa, não pode, né? Quantas mulheres não ouvem isso nas suas entrevistas de trabalho, né? E se seu filho fica doente, quem vai buscar? E quantas mulheres já não sabem que se ela disser sou eu que vou buscar, o trabalho provavelmente não é dela. Né? Provavelmente será de um homem ou de uma mulher que não tem filhos. Então, quer dizer, a gente tem essas coisas para lidar, ainda que o mundo do trabalho fale, olha, isso não me interessa. Tá, e o que eu faço com os filhos? O que eu faço com as doenças? O que eu faço com os meus pais idosos? O que eu faço com a vida que eu tenho fora do trabalho? Tudo isso é fonte, então, de sofrimento. Pode ser fonte de sofrimento, né, minha gente? Além disso, o nosso mundo contemporâneo aqui, isso já faz um tempo, isso não é de agora, mas ele padroniza o produto final e ele padroniza o trabalhador. Então, a pessoa que está trabalhando, ela é tida também como um igual ao outro. Não é considerado também, muitas vezes, as características que fazem daquela pessoa única. E as características que fazem a pessoa única está dentro do que é a identidade também de uma pessoa. Não só no trabalho, mas dela enquanto ser humano. Então, enquanto ela está trabalhando ali, que está sendo considerada como um igual a todos os outros, e igual não é no sentido de melhor, tá, gente? E não é no sentido também de pior. Então, não é nesse sentido. É no sentido de você não tem característica nenhuma que diga que você é você. Você é igual no sentido de padronizado com todos os outros. E se tem algo que justamente faz do ser humano, é essa característica única dele. E quando isso é negado por uma maneira de viver, por uma maneira de trabalhar, uma parte da identidade daquela pessoa é negada. E, gente, se tem uma coisa que causa conflitos nas pessoas, é negar a sua identidade, é não achar a sua identidade. Então, olha só, dessas características que estamos falando aqui, quantas podem ser questões que adoecem as pessoas, né? Então, além disso, né, o trabalho, eu tô olhando aqui pro lado porque tem uma minha colinha, tá, gente? Além disso, o trabalho contemporâneo exige performance e retorna em dinheiro. E uma das características aí do trabalho para o ser humano é que o trabalho precisa ser útil. É que o útil é o que torna ele valoroso. Não é o reconhecimento somente. O reconhecimento seria o dinheiro. Então, olha só como já fica conflituoso se a gente coloca essas questões como a base do trabalho. O ser humano já vai para aquele trabalho ali, primeiro precisando criar uma persona. Eu sou uma pessoa dentro do trabalho e fora eu sou outra. Deixa eu separar. É o meu filho doente? Não, eu não posso pensar durante as minhas 8 horas e 48 de trabalho. E isso assim, 8 horas e 48 se a gente não for considerar algumas classes de trabalho. Por exemplo, professores, policiais, médicos, bombeiros e outras pessoas que trabalham em turnos, enfermeiros, pessoas que trabalham em plantões médicos de maneira geral e a área da saúde de maneira geral, que aí a gente não está necessariamente dizendo médicos e enfermeiros. Às vezes tem outros trabalhadores envolvidos também nessa área e que também trabalham em plantões. E se você está num plantão de, gente, 24 horas, num plantão de 24 horas, o que você faz com a sua parte pessoa física nas 24 horas? E se você tem um plantão de 36 horas, o que você faz com a sua parte pessoa física nessas 36 horas? Entende? Não tem o descanso da persona. E essa coisa da identidade é muito sério, porque despersonaliza, justamente tira a característica da pessoa, né? Então, isso é uma fonte gigantesca de conflito. E olha, aqui ainda não coloquei, mas tem também trabalhos repetitivos, porque tem pessoas que
trabalham ainda em fábricas, né, que estão lá fazendo determinadas funções, que elas têm que estar com a atenção naquela função. Hoje, isso é muito feito a partir de máquinas, né? Mas tem pessoas também. E ao longo da história do trabalho, a gente foi tendo manifestações aí de doenças, digamos assim, que não tinham a ver, por exemplo, com a saúde mental, porque a saúde mental nem era considerada, né, gente, lá no começo do século XX, por exemplo. Mas a gente tinha lá uma quantidade enorme de acidentes em fábricas. Tem aquele filme, né, Os Tempos Modernos, do Chaplin, que fala sobre como as pessoas, às vezes, surtam, né, de ficar lá apertando o mesmo parafuso o dia inteiro por 8 horas, 10 horas, 12 horas, porque era esse o tamanho das jornadas de trabalho, e como elas enlouqueciam com isso, e como elas surtavam por ter que ficar fazendo aquele trabalho que tirava a característica dela, que tinha a ver quanto mais rápido fizer melhor, por longas horas. Então, também despersonalizando, também precisando a pessoa tirar a porção do ser humano dela. Né? Então, olha só como isso não é uma coisa nova, né, minha gente? Eu acho que isso é para a gente ficar muito legado, né? Então, assim, quando a gente pensa em identidade, e aí lá dentro do trabalho também tem uma identidade, a gente está pensando em que o trabalho precisa ser útil, que eu preciso me sentir uma pessoa, que eu preciso ter as minhas características levadas em consideração, as minhas características que me tornam uma pessoa levadas em consideração, e que eu preciso ter reconhecimento daquele trabalho. Né? Então, isso a gente chama de identidade profissional, porque quando essas coisas são ignoradas, o ser humano perde o sentido de por que ele está ali, de acordar para ir para aquilo. E aí é que a gente começa a encontrar a depressão, porque a depressão é basicamente uma perda de sentido. Então, quando uma dessas coisas está fora, é que vem esse adoecimento. Então, para a gente ficar assim ligado, porque quando a gente percebe que tem algumas coisas acontecendo, você fala, que tem essa falta de sentido, e a gente vai falar daqui a pouco de alguma coisa dos sintomas também, para a gente ficar atento para onde isso se encaixa dentro das coisas que a gente está vendo na própria vida, às vezes de uma pessoa que a gente conhece, de dentro de casa, né, de uma relação íntima, de filho, de marido, da minha amiga, do meu amigo, da professora do meu filho, todas essas coisas, porque a gente tem essas notícias no dia a dia da nossa vida cotidiana, né, gente, sem ser necessariamente através de uma notícia de jornal. A gente ouve as pessoas falando isso, faz parte do nosso cotidiano, né? Então, para a gente ficar atento, porque provavelmente uma dessas características de ser humano não está sendo considerado naquele trabalho. E isso causa, assim, conflitos gigantes internamente. E claro que vai adoecer a pessoa. Além disso, gente, né? Além da parte interna, da parte psíquica, tem a parte física. Então, por exemplo, a gente teve aí, acho que mais pelos final dos anos 80, começo dos anos 90, até um pouco antes também em outras áreas, mas aquela coisa do LER, né? Lesão por esforço repetido, que a pessoa, então, quando começou ali a ter computador em todos os lugares, a pessoa começava a ter mais dores no pulso, no ombro, quadril, porque ficava mais sentado. Isso também foi uma transformação. Né? E aí começou a ter também doenças conectadas com aquilo, doenças, lesões, então, e aí é de onde surgiram várias outras maneiras de precisar lidar com isso. Então, estudos de ergonomia, e ergonomia para olha, a cadeira, ela precisa ser melhor desenhada, porque a pessoa agora fica mais sentada. Então, leis de trabalho, leis do direito do trabalho, né, gente? Medicina do trabalho, que precisa ter também, olha, todo lugar que a pessoa fica tanto tempo sentada tem que ter X coisa, tem que fornecer um negócio para o punho ficar apoiado, porque senão ela vai ter ali um problema no punho. Aí a pessoa que fica muito tempo sentada, a coluna, o pescoço. Então, tudo isso foi acontecendo, gente. Mas vocês percebem que a demanda não vem a partir de uma coisa, não vem a partir de o bonzinho ali do dono daquele lugar que vai ver o que vai deixar melhor o trabalhador. Não, vai vir de números como esses, gigantes que a gente vê aqui, de afastamento de trabalho, de acidente, de requisições de outros órgãos que lidam com isso, e que são números oficiais, que são números que a gente consegue entender o tamanho do problema. A partir daí é que vem as leis para poder diminuir jornada de trabalho, para ter idade mínima,
olha só, né? Quem de repente não tem essa informação, mas em fábricas no começo aí do século XX, anos 30, as crianças estavam lá junto trabalhando com as mães. Né? E ao longo da história do século XX. Então aí começou, não, criança não pode trabalhar. O que fazemos com as crianças que não podem trabalhar? O que fazemos com as mães que precisam deixar as crianças em um lugar para trabalhar? E aí a sociedade vai se organizando, gente. Então vocês percebem? Não é porque ninguém é bonzinho na história, não. É porque vai tendo problemas gigantes. Então, problemas como esse, números como esse que a gente vai tendo de afastamento do trabalho, que são 462 mil casos, né, de afastamento, não necessariamente pessoas, mas é bastante. Então, isso sim precisa que a gente entenda essa questão que o trabalho adoece de uma maneira que é coletiva. Então, bom, quando tem um número oficial desse tamanho, sim, o governo precisa fazer alguma coisa a respeito, precisa pressionar as empresas para entender, poxa, mas por que tanto caso de ansiedade dentro do trabalho? Por que tanto caso de depressão? Será que tudo isso não, né, tem a ver com o quê? Precisa investigar e precisa cobrar as empresas, porque dentro, né, da constituição da empresa na sociedade, ela também precisa gerar valor para a sociedade. Ela precisa estar conectada com isso, não pode ser só lucro. Né? Então, o governo tem que cobrar mesmo isso, tem que pressionar, tem que colocar aí leis que protejam os trabalhadores de alguma forma e que suscite também aqui na sociedade uma conversa sobre isso, né? Sobre como essas coisas estão acontecendo. Porque senão, como que a gente modifica as coisas, né, minha gente? Então, isso eu acho que é um ponto para a gente poder levar em consideração aí, para não simplesmente aceitar nem o que vem de um lado, nem o que vem do outro, mas para dialogar, justamente pensar a respeito, né? Então, para vocês entenderem, a gente está conversando aqui sobre como o adoecimento pelo trabalho não é uma novidade, só que ele vai se modificando ao longo do tempo, né? Então, para vocês também lembrarem, olha, tudo que a gente falou aqui, burnout, então, não é a única manifestação de adoecimento, né? Na verdade, quando a gente pega o burnout para olhar para ele tem um monte de ansiedade e depressão junto. Só que aí, dentro de alguns casos, e isso cada vez mais frequentemente, a gente consegue perceber que aquele adoecimento é a partir do trabalho. Aí, pela Organização Mundial de Saúde, isso se chama burnout. Mas, até que chegue nesse nível da gente conseguir identificar que é burnout, a pessoa já está afastada por ansiedade há muito tempo, por depressão há muito tempo. Então, a gente precisa olhar questões como essa do ponto de vista coletivo, sem dúvida, para poder ter ações coletivas, mas aí o nosso trabalho de clínica aqui é um pouquinho diferente, porque aí aqui eu vou olhar o indivíduo, aqui eu vou olhar aquela uma pessoa adoecida para entender, dentro do caso dela, o que está acontecendo, o que levou ela àquele adoecimento. E aí são outras avaliações que a gente vai fazendo, que é o que a gente vai falar agora aqui um pouquinho. Então, gente, quais que são os sinais aí de adoecimento e o que a gente faz quando percebe esses sinais? E vocês vão perceber que, assim, sinais: irritabilidade, insônia, cansaço, sobrecarga, oscilação de humor. Então, nossa, do nada tô super irritado, do nada tá tranquilo, do nada... Quando a gente tem essas reações, assim, muito uma em seguida da outra, é o que a gente chama de oscilação de humor. Dificuldade de concentração, perda de sentido, então não vejo sentido em por que fazer aquilo. Agressividade, né? Porque da irritabilidade, ó, é um pulo para a agressividade, né? Pensamentos, então, desconexos, desordenados, obsessivo, às vezes pensamentos que, de certa forma, eu fico pensando ali que vai dar tudo errado, sabe? Aqueles que catastrofiza, né? Só vejo a parte ruim, vai dar tudo errado. Isso também é um sinal aí de adoecimento. Agora, gente, desses sinais aqui que eu tô falando para vocês, a gente poderia dizer que são os mesmos sinais da depressão, que são os mesmos sinais da ansiedade, vocês concordam? Além disso tudo, provavelmente vai ter alguma crise de algum jeito, então pode ser crise de ansiedade, pode ser crise de pânico, pode ser exacerbação, por exemplo, posso começar a ter, de repente, alguns sentimentos, não é bem sentimento, mas alguns afetos, algumas emoções que, de repente, é dentro do meu normal. Então, é ansiedade mesmo, né? É normal ter ansiedade antes de um dia que eu vou apresentar alguma coisa, é normal ter ansiedade
antes de fazer uma coisa nova, antes de visitar um lugar novo. Mas às vezes não é só esse normal, ele vira uma crise, ele vira uma insônia, ele vira uma crise de pensamentos que vai dar tudo errado se eu não fizer certo, ou que, entende? Então, vira uma exacerbação de coisas normais. Então, uma tristeza anormal. Então, uma sensação de impotência que se transforma numa paralisação, porque a gente às vezes paralisa. Nossa, não vou conseguir entregar no prazo. Paralisa, a pessoa passa 3 noites, uma semana sem dormir, porque aquele prazo de dali a uma semana ela já sabe que não vai cumprir. Entende? Então essas coisas vão sendo sinais de adoecimento, mas também é sinal de ansiedade, também é sinal de depressão. Então, por isso que, assim, às vezes a gente não tem como saber que é burnout, sabe? Por isso que a gente vai precisar fazer o quê? Procurar ajuda. Viu esses sinais? Procura ajuda médica. E aí, a ajuda médica, eu sempre falo que, assim, gente, saúde mental, ela não é uma especialidade só. Saúde mental são várias especialidades juntas, muitas vezes. Então, você viu esses sinais? Vai no médico, vai primeiro num clínico geral, ele vai te falar assim, ó, faz todos esses exames aqui. E é importante fazer o exame de sangue, tudo quanto é exame para medir não sei o quê, para você ver, porque às vezes, gente, isso pode acontecer também, porque a nossa vida aqui, a gente não se alimenta bem, a gente não tem solzinho todo dia para fazer nossas vitaminas aqui funcionarem bonitinho, vitamina D, por exemplo. Então tem um monte de déficit de coisas físicas mesmo, né, de coisas biológicas aí dentro da gente, vitaminas, sais minerais, anemia, não come direito. A gente vai ter essas coisas provavelmente devido ao nosso estilo de vida moderno aqui mesmo. Então, quando a gente vê sinais como esse, é importante que a gente tenha médico junto, então vai no clínico geral, vai no psiquiatra, faz todos os exames, entendeu? E junto com isso, terapia, para caminhar junto as duas coisas, porque aí todas as hipóteses que são físicas, o médico ele vai tirando, e o psiquiatra também, gente, pode ser que não todos, né, porque eu sei que nem todos têm essa abordagem, mas que seja o clínico geral, porque aí você vai tirando, não é anemia, não é falta de vitamina, ou até faz a tal da suplementação de vitamina, e aí você vai fazendo junto a terapia. Porque a terapia ela vai avaliar outras coisas. Então, os médicos, num caso de saúde mental, que você leva lá, olha, tô sentindo isso, o que ele vai fazer? Te pedir vários exames. Se tiver numa crise, talvez vai te indicar uma medicação para aquela crise especificamente. Às vezes, não necessariamente, mas pode ser que precise. Então, vai também te ajudar a lidar com, irritabilidade, falta de energia. Nossa, será que não é falta de vitamina? Então vai te ajudar a tirar essas hipóteses físicas, né? Já lá na parte de terapia, o que a gente vai começar a enxergar? O começo, tá, gente? Qual que vai ser o início? Vai te ajudar a falar assim, tá, me fala então sobre o seu trabalho. E aí, vamos entender sobre o seu trabalho de hoje. Qual é a questão? Tem longas horas de trabalho? Como que é o seu ambiente de trabalho? Quais são as relações que você tem ali com o trabalho? Eu tenho um chefe assim, assim, assado. Ok, como que esse chefe se relaciona quando tem que te avaliar, quando tem que te dar um feedback, uma bronca? Qual que é o tamanho disso? E como que a pessoa, né, vai se relacionando com essas questões? Então, olha só que são perguntas diferentes, percebe? De um lugar e de outro lugar. Então, a gente vai começando a fazer essas investigações aí nesse âmbito individual, quando a pessoa chega para fazer terapia. E aí a gente vai entendendo como que a pessoa se relaciona com o trabalho. Porque às vezes a relação que a pessoa tem com o trabalho, gente, é uma relação de, olha, o trabalho, eu sou o meu trabalho. Então, quantas vezes a gente não ouve, né? Fala de você, eu sou professora, eu sou terapeuta, eu sou... Tá, mas essa é uma parte de você, essa não é você inteiramente, né? Então, eu acho que isso é importante, que a gente vai entendendo que a pessoa, às vezes, está colocando na vida dela toda a energia dela para o trabalho. Ela é aquele trabalho. E aí, quando, por exemplo, perde o trabalho, quando não está indo bem no trabalho, quando é demitido, quando precisa fazer uma mudança mesmo de estilo de vida, aquilo vira um conflito gigantesco e o trabalho pode ser uma questão que vai adoecendo aquela pessoa. Então, vocês entendem como assim, não podemos ignorar a parte coletiva que está relacionada ao trabalho, mas a gente precisa avaliar também esse pedaço, esse individual. Então, a terapia vai fazendo esses questionamentos para a pessoa entender com ela.
Porque às vezes ela tá lá naquele trabalho que ela não tá feliz, que ela não suporta ir, mas ela também não suporta a ideia de não ser aquele trabalho mais. Porque para ela tá tão dentro da identidade dela, aquele trabalho, que é difícil simplesmente pedir demissão, simplesmente sair, simplesmente pensar em fazer outra coisa. Olha só. Além disso, tem outras coisas que a gente olha também, viu, gente? Por exemplo, é muito comum que algumas pessoas que venham trazer essas questões para a gente sobre trabalho, que quando a gente começa a fazer essas perguntas para ela, a pessoa começa a perceber que ela está, na verdade, obedecendo uma maneira da família lidar com o trabalho. Então, por exemplo, não pode trabalhar do jeito tal. Quem trabalha do jeito tal é vagabundo. Quem não trabalha das 8 às 5 é X coisa. Ah, então tem que fazer o trabalho, você tem que fazer o máximo que você puder, tem que fazer hora extra. Essas coisas também são coisas que as gerações vão passando uma para outra, né, gente? Porque a gente tem que lembrar que, bom, tivemos muitas guerras, quando tem guerra não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem comida, então as pessoas precisam se organizar de outras maneiras. E a gente teve, olha só, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, algumas gerações que precisaram imigrar, fazer imigrações gigantescas. Aqui no Brasil mesmo, a gente sabe quantas pessoas vieram do Japão, quantas pessoas vieram da Itália ou da Europa de maneira geral, porque estavam fugindo da guerra, com situações gigantescas, assim, psíquicas, internas, de trauma, de fome, de pobreza. E como é que essas pessoas vão passar para a geração seguinte? Que não, tá tudo bem, vai atrás dos seus sonhos. Cara, não vai passar, né? E aí a geração seguinte meio que pega o que a geração anterior falou. E às vezes a gente pega inconscientemente. Não é que pega às vezes porque também alguma coisa foi cobrada, mas é porque a gente pega essas relações internas de família para algumas coisas que a gente não sabe bem explicar. Então são essas relações inconscientes que às vezes estão falando ali também para aquela pessoa. Então, a gente vai perguntar sobre todas essas coisas na terapia. E aí, geralmente, a gente vai ver bastante de autocobrança. Então, tem autocobranças enormes, geralmente, em pessoas que estão com situação de burnout. Porque aquela pessoa, ela já se cobra bastante fora do trabalho também. E aí, ela carrega aquilo lá para o trabalho. Então, além disso, tem, assim, e aqui no nosso contexto cultural, muitas pessoas, uma quantidade enorme de pessoas com burnout, gente, tem muita dificuldade de dizer não. E no ambiente de trabalho é mais ainda, porque aí como é que eu vou falar para o chefe? Então, chefe, não vou fazer isso aqui não, porque eu preciso ir para casa, porque tô cansada, né? Porque quero ver minha família. Não fala. Né? Aqui a gente tem, né, o Brasil tem essa dificuldade de falar não, de maneira geral. Nas relações de trabalho, então, mais ainda. Só que agora a gente está vendo outra coisa, né, gente? Porque a geração Z fala isso pro chefe. E o chefe não gosta de ouvir isso. Tanto é que a internet é inundada de memes falando que a geração Z não quer trabalhar. Quando, na verdade, a geração Z está falando, olha, eu trabalho até o meu horário. Alguém está aprendendo a falar não, né? Pelo menos de burnout essa pessoa talvez não sofra. Mas tem todas umas outras mil coisas, né, gente? E isso é uma questão cultural aqui no Brasil. Além disso, por exemplo, estabelecer limites. E isso vale para o trabalho também. E às vezes, gente, eu acompanho coisas que são assim. Não é o trabalho que está pedindo para aquela pessoa ficar até mais tarde. Não é o trabalho que está pedindo para aquela pessoa fazer aquela quantidade de coisas que ela mesma está se colocando para fazer. É aquilo do interno dela que fala para ela que ela só é um bom trabalhador, só é uma pessoa que merece o salário do fim do mês se ela fizer aquele tanto a mais. Então, olha como isso está conectado no individual dela. E aí a gente vai entender, tá, mas da onde vem essa tua ideia? Não é o teu trabalho que está pedindo isso, por que você se coloca nisso? Né? Então, olha só quantas situações, né? Além disso, né, gente, tem aquela coisa de achar que o trabalho é a única função. Eu só sou uma pessoa que tem valor porque eu trabalho esse tanto que eu trabalho. E aí voltamos naquilo de que não, pera, você não é o seu trabalho. O trabalho é um pedaço de você. Mas muitas vezes as pessoas se conectam, a identidade dela é o trabalho dela.
E aí ela tem que ir bem no trabalho, só que aí é o que a gente está falando aqui. Essa relação do trabalho não é somente o individual, olha o coletivo, o tamanho das coisas. Então, às vezes, a pessoa que tem, por exemplo, a identidade dela é o trabalho, ela não está percebendo que essa cobrança, por exemplo, de rapidez e de performance é algo maior do que só aquele trabalho ali. É uma maneira de como a sociedade está caminhando. E não é porque está dizendo que é aquilo que é de verdade. E essa é a grande importância da gente saber dizer não, colocar limite para nós mesmos, inclusive. Né? Então, tem que ter um órgão que barra determinadas coisas aí dentro de uma empresa? Precisa. Mas tem que ter também o nosso balizador de não, de limite e de outras situações, para a gente também poder falar, opa, peraí, esse trabalho aí que está me pedindo além do que eu posso, esse eu não quero. Então, obrigada, aquele abraço, vou arrumar outro. Porque tem muitas outras coisas também envolvidas. Então, tem áreas que não se arruma emprego tão rápido, tem pessoas que falam, mas se eu pedir demissão desse trabalho, como é que eu vou sobreviver no mês que vem? Então, a gente não pode ignorar que é um assunto complexo e que aí tem várias camadas para a gente ir olhando, porque esse medo de estar à margem da sociedade, mas este medo também de não ter comida, tudo isso é válido, né? Isso não é frescura, isso não é mimimi de ninguém, minha gente, isso aí é medo válido. Realmente, tem pessoas que se pedirem demissão de determinado trabalho, onde vai comprar comida? Tem mesmo. E cada vez mais, porque a gente vai passando por transformações que a gente não percebe bem, porque a velocidade tira essa reação da gente, né? A gente fica mais tomado pela emoção de reagir a determinadas coisas, que nem eu falei aqui no começo, e não consegue perceber o mais amplo das coisas. Mas, por exemplo, desde a pandemia, a gente está aqui passando por uma crise de vários lados aqui, tanto econômico, quanto, por exemplo, de produção de alimento. Então, da pandemia para cá, os alimentos aumentaram enormemente. Isso é por acaso? Né? Também teve uma crise de produção, também tem crises econômicas. Então, olha quantas empresas quebraram lá na pandemia, olha o que precisou ser feito para que não se quebrasse. Então, a gente não pode ignorar que essas coisas estão acontecendo ainda e que elas impactam, sim, também a gente. Então, a gente precisa, sim, olhar o indivíduo e a pessoa que está adoecida pelo trabalho, quando chega na clínica, é esse o trabalho que a gente vai fazer com ela, de olhar a relação dela com o trabalho, de lembrá-la de que ela não é o trabalho dela é um pedacinho da vida, de que essa persona que o trabalho às vezes pede para a gente fazer, de olha, daqui para dentro é recurso humano e daqui para fora aí você é uma pessoa, que isso pode causar gigantescas crises internas de identidade, da própria pessoa saber quem ela é. Entende? Então, a gente não pode ignorar essas coisas. E o trabalho é grande, é um trabalho assim que a gente vai precisar ir fazendo de pouquinho, como eu sempre falo aqui, né? Por sessão, é sessão a sessão para a gente fazer isso, mas precisa, em primeiro lugar, que a gente, deixa eu ir lá procurar ajuda, acho que eu preciso entender isso, eu preciso achar dentro de mim que caminho que eu levo para o trabalho. Porque se a gente for obedecer só o que o trabalho pede, a gente é uma máquina. Desde a Revolução Industrial, o trabalhador está sempre sendo colocado em comparação a uma máquina, na performance, no recurso que ele oferece de trabalho. E hoje a gente está, por exemplo, competindo com qual máquina? Com a inteligência artificial, que parece que faz as coisas muito melhor, muito mais rápido, com muito mais recurso do que a gente, do que o nosso cérebro. Isso não é verdade, mas não é o que parece. E aí a gente é levado, então, vocês percebem, a cada época a ser comparado a uma máquina. E a gente não é uma máquina, a gente é pessoa, ser humano, que é cheio de conflito, que é cheio de dificuldade, que tem dia bom, que tem dia que não é bom, que tem vida pessoal, sim senhor, obrigado, né? Então, a gente vai precisando encontrar o caminho entre essas coisas, porque o trabalho também não precisa ser necessariamente ruim. O trabalho não é necessariamente também uma coisa que sempre vai me causar essa angústia. Pelo contrário, o trabalho para o ser humano é necessário. O ser humano que não encontra o seu lugar de trabalho, no sentido de gerar valor para o mundo, ele não consegue viver bem.
né? Então, é importante encontrar isso mesmo, e não necessariamente tem que ser ruim, não necessariamente tem que separar o profissional da vida pessoal. Essa persona não é fácil para todas as pessoas, né? É um jeito difícil, às vezes, de fazer isso, inclusive. Então, a gente vai percebendo de que tem muitas maneiras de lidar com essa relação do trabalho, mas que a gente não precisa necessariamente atender a essa demanda do trabalho. Não preciso tirar a minha humanidade para me tornar uma pessoa que produz, que gosta do trabalho e que vai para o trabalho na boa, né? Só que isso é algo que às vezes não é simples da gente achar dentro da gente como funciona. E aí tem um adoecimento de vários lados, como a gente viu aqui. Um pouco porque a demanda que o trabalho pede eu não posso, de fato, suprir, porque eu não sou máquina. E o trabalho que está sendo pedido para mim é de máquina. Né? De máquina no sentido de sem características, padronizado, sem conflito, rápido e que não traga o pessoal pro profissional. Bom, tá bom, então é uma máquina que você quer, né, empregador? Não é uma pessoa. Então a gente vai percebendo que não, eu não tenho que colocar, eu não vou atingir todas as demandas que são percebidas, e ok, mas como é que eu organizo isso dentro de mim, já que de repente a minha geração anterior lá de pais, avós falaram que não, meu filho precisa trabalhar até morrer. Do jeito, vai lá e ofereça o seu trabalho, como é, por exemplo, no Japão, né? No Japão que tem isso de ter casos de esgotamento das pessoas morrerem de esgotamento. Então isso pode ser mesmo bem sério. E é algo que a gente está entendendo como faz ainda, viu, minha gente? A gente está entendendo como faz algum tempo, desde o século XIX, na verdade. Então, não tenhamos pressa para achar que tem uma solução. A solução, no fim das contas, é olhar para a gente, para as nossas questões, e a gente entender que essas demandas aí de trabalho, não, realmente não vai dar para suprir todas, mas ainda assim eu posso ir lá e fazer o meu trabalho, ser uma pessoa que contribui para gerar valor para aquele lugar, para aquelas soluções daquela empresa, enfim, coisas assim, né? Então, por hoje, minha gente, essa aqui foi a nossa conversa aí sobre adoecimento, né? Em relação ao trabalho. Então, quais foram as coisas que a gente falou aqui hoje? Então, hoje a gente falou bastante aí sobre os números do Ministério da Previdência Social e o que isso tem a ver com a gente lidando com saúde mental, sobre quais coisas a gente pode entender a partir desses números, para a gente entender, então, que essa questão do adoecimento com o trabalho mais como um ponto central, que ele tem um ponto coletivo, mas que ele tem um ponto individual também, que adoecimento pelo trabalho não é frescura, não é uma coisa nova, que a gente está lidando aí pelo menos desde a Revolução Industrial, e que cada época vai aparecendo ali o adoecimento de uma maneira diferente. A gente viu também que é necessário que tenha, assim, uma regularização do trabalho, que tenha, assim, que a sociedade cobre da empresa, do governo, de fato, algumas medidas para proteger o trabalhador, porque senão isso não acontece e o trabalhador é solicitado até o esgotamento, como aconteceu em várias épocas históricas aqui. A gente viu isso também. Mas também a gente viu que, então, saúde mental tem a ver com vários pedacinhos nossos, para a gente procurar ajuda médica e de terapia ao mesmo tempo, não é só uma coisa, não é só outra coisa, que não é frescura, que a gente também viu que a nossa identidade muitas vezes está conectada com o trabalho de uma maneira que a gente só entende lá na terapia ou dentro de um questionamento mais profundo, e que isso pode sim adoecer a gente de uma forma ou de outra. Então a gente viu também que essa persona que a gente tem que ter de pessoa do trabalho para dentro e pessoa, né, ser humano do trabalho para fora, que isso não é algo simples, como o mundo do trabalho diz aí pra gente, né? E principalmente, né, minha gente? Não é porque existe essa demanda no mundo do trabalho de que eu tenho que ser essa maquininha que eu vou lá suprir essa demanda. O meu trabalho é meu trabalho. Mas não é algo simples. Então é um assunto complexo para a gente entender vários pedaços, mas para a gente começar olhando para a gente aqui também, que, né, é o que precisa ser feito, principalmente é o que a gente faz aqui no consultório, tá bom?
Então, espero que essa conversa aqui tenha rendido aí boas reflexões. Para quem não pode assistir as nossas lives aqui ao vivo e tá tudo certo, minha gente, fica disponível aqui no Instagram. Na sexta-feira fica disponível lá no YouTube também. Eu vou falando aqui nos stories todos. Manda esse vídeo aí para quem você achar que precisa pensar um pouquinho mais a respeito disso. Provavelmente teremos outros vídeos também a respeito. Enfim, então, quarta-feira que vem temos outra live, temos outro tema e você pode trazer aí também as suas dúvidas, sugestões, enfim, tá? Pra gente poder colocar aqui nos próximos vídeos, tá bom? Então, agradeço quem esteve aqui comigo até o final, quem entrou, assistiu um pouquinho e tudo certo, eu agradeço. Então, espero vocês para a próxima live na semana que vem. Um beijo grande e a gente se vê. Tchau, tchau.